Depois de conversar com o Renato, Fala Madrugada foi ao Instituto Nacional do Câncer saber um pouco mais sobre o assunto com o Dr. Luiz Fernando Bouzas, diretor do Centro de Transplantes de Medula. Estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Bouzas. Como é que vai, doutor? Bem, tudo de bom. Obrigado por nos receber e falar sobre esse assunto interessante. Doutor, nós estivemos entrevistando Renato Leite, ele se descobriu portador de leucemia e amigos fizeram uma campanha de doação de sangue para ele. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o que o senhor acha da validade de uma campanha dessas feitas nas redes sociais? Gostaria de saber do senhor o que é leucemia, os tipos diferentes, se houver tipos diferentes, e gostaria de saber do senhor também o transplante de medula, como ele é feito. Então, no que diz respeito às campanhas de doação de sangue, elas são extremamente importantes e as redes sociais têm colaborado bastante para que a gente aumente o número de doações. A doação de sangue é uma necessidade constante no tratamento de câncer, no tratamento dos pacientes que têm leucemia e em várias outras situações é necessária a utilização de transfusões de sangue. No que diz respeito à doação de medula, nós costumamos dizer que a campanha é muito importante. Nós conseguimos nos últimos anos um aumento significativo da participação da população, saindo de pouco mais de 30 mil doadores para quase 3 milhões e 200 mil doadores nos últimos 5, 6 anos. E essa participação ela deve ser considerada como uma ação de solidariedade para todos os pacientes que estão aguardando por um doador. A gente não recomenda que sejam feitas campanhas direcionadas para um ou outro paciente, mas sim para todos os pacientes que necessitam desse tipo de procedimento, que é o transplante de medula óssea. A segunda pergunta sobre a leucemia. A leucemia é uma das principais indicações para o tratamento com o transplante de medula óssea. A leucemia é um distúrbio que ocorre na medula óssea, que é a origem de todo o sistema sanguíneo e do sistema imunológico, e é provocado, na maioria das vezes, por uma alteração genética. Essas células elas começam a se diferenciar, a se reproduzir de uma maneira desordenada, provocando uma série de sinais e sintomas. Os principais sinais e sintomas das leucemias, em geral, são a queda da imunidade, aparecimento de sangramentos, que aparecem como equimoses ou sangramentos gengivais, equimoses ou manchas roxas pelo corpo, e também infecções com muita frequência, ou seja, alterações do sistema imunológico e do sistema sanguíneo. Que a gente tem que ficar muito atento a esses tipos esses sinais e sintomas, porque são exatamente eles que chamam a atenção precocemente para o aparecimento da leucemia. O transplante de medula óssea surgiu há cerca de 60, 70 anos atrás, a ideia de que se a doença leucêmica ou outras doenças estão na medula óssea, estão no sistema sanguíneo, nós poderíamos fazer um tratamento do paciente com quimioterapia ou com radioterapia e substituir essa medula óssea por uma medula normal. E essa medula normal ela vem de um doador. Pode ser um doador familiar ou um doador não familiar. Então o transplante de medula ele vem se tornando cada vez mais um procedimento de importância no que concerne a possibilidade de cura para essas doenças. E cada vez mais vem sendo utilizado. No último ano, em 2012, nós tivemos cerca de 52 mil procedimentos de transplante de medula realizados no mundo inteiro. E no Brasil, aproximadamente 2.300 procedimentos foram realizados aqui no Brasil. Então, trata-se de um tratamento que cada vez vem sendo consolidado e oferecendo essa possibilidade para os pacientes com inúmeras indicações, não só leucemias, mas outros tipos de indicação também. Qual é a importância de diagnosticar precocemente e em que lugares as pessoas podem se tratar no Rio de Janeiro? Então, como eu disse, a leucemia tem diferentes estágios. E o diagnóstico precoce
na maioria das vezes, significa buscar a doença no momento em que o organismo não está totalmente acometido. Então a doença ainda está limitada a determinados órgãos ou limitada à própria medula óssea. Então dessa forma fica mais fácil se iniciar o tratamento. E o paciente ele tem maior chance de responder ao tratamento. Então, por isso é importante o diagnóstico precoce, é importante pensar sempre nessa possibilidade para que a gente possa iniciar o tratamento o quanto antes. Nós costumamos dizer que a leucemia é o câncer do sangue, né? E como todo câncer, nós podemos ter uma massa tumoral, ou seja, uma quantidade de células doentes, pequena ou grande. No momento em que ela ainda está pequena, fica mais fácil da gente submeter o paciente a esse tratamento. E quando já temos uma doença muito disseminada e acometendo vários órgãos, aí fica mais complicado. Bom, no Rio de Janeiro, existem vários hospitais que têm serviços de hematologia, ou que fazem acompanhamento desse tipo de paciente e diagnóstico. Dentre alguns que podemos citar, temos o INCA, Instituto Nacional do Câncer, tem o Hemorrio, que é o Hemorrio é o Hemocentro do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, né, a Federal do Rio de Janeiro, o Hospital dos Servidores do Estado, o Hospital da Lagoa, ou seja, a nível de rede pública, o Rio tem uma série de serviços que dão atendimento a esse tipo de paciente. Como é feita a compatibilidade no caso da doação de medula? Não, a compatibilidade ela é genética. Então, nós vamos procurar compatibilidade, na verdade, em um braço de um dos cromossomos que nós temos. Então, é um detalhe do detalhe. É o cromossomo 6, onde existe uma série de genes, e esses genes são os responsáveis pela compatibilidade. São aqueles que determinam muitas das reações que nós temos no nosso sistema imunológico. Então, quando eu digo que um paciente é compatível com um doador, é porque ele foi compatível a nível desses genes, a nível dos produtos que esses genes ocasionam. E assim, não é tão fácil encontrar um doador compatível. O doador mais fácil de se encontrar, até um determinado momento, era o doador familiar. Visto que a gente tem uma possibilidade que varia entre 25% e 30% de se encontrar um doador na família. Em geral, são os irmãos, os mais fáceis de ter compatibilidade, mas às vezes nós temos até alguns parentes que podem ser compatíveis com o paciente. Isso é muito comum em famílias que têm casamentos consanguíneos, casamentos dentro da própria família. Daí, desses 30% que encontram doador na família, os outros 70% dependem de uma sorte, digamos, de identificar um doador na população em geral. Essa percentagem de pacientes que conseguem encontrar um doador na população em geral digamos, quase que encontrar uma agulha no palheiro. Isso vai depender muito da característica desse paciente. Quanto mais miscigenado for o paciente, quanto mais mistura de raças esse paciente tiver, mais difícil é encontrar um doador na população. Mas, felizmente, a gente, com a resposta que a população deu ao cadastro, se cadastrando como doador, a gente vem cada vez mais aumentando as chances desses pacientes de encontrar um doador no cadastro, que é o REDOME, que é o Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Nós também podemos encontrar doadores para pacientes brasileiros, por exemplo, no exterior. Isso existem hoje cadastrados no mundo inteiro cerca de 22 milhões de doadores. Então, se nós tivermos, por exemplo, um paciente que tenha uma origem genética de uma determinada região do mundo, é provável que a gente consiga encontrar um doador no registro dessa região. Vamos dar um exemplo. Brasileiros ou descendentes de alemães ou de italianos que vivem em Santa Catarina.
e que tem uma característica própria que nós podemos encontrar na Áustria, na Alemanha. Esses pacientes provavelmente têm uma grande chance de encontrar um doador no registro alemão. Então a gente, quando necessita, vai buscar também fora do Brasil. Então essa compatibilidade é bem clara, tem que ficar bem clara. Não existe nenhum problema relativo a sexo, ou seja, uma mulher pode doar para um homem e vice-versa. Não existe nenhum tipo de problema relativo a grupo sanguíneo. Então, um grupo sanguíneo que vale para o sangue, por exemplo, para a doação de sangue, não é problema para a medula óssea. Então, uma pessoa de um grupo sanguíneo pode doar para um tipo sanguíneo diferente sem nenhum problema. Então, compatibilidade é genética, tem a ver com essa característica desse cromossomo 6. Quais os procedimentos, como é que é feita a doação da medula óssea? Bom, em primeiro lugar, nós falamos sobre o cadastro, sobre o registro. Então, para que uma pessoa seja um doador de medula, essa pessoa tem que se registrar, se cadastrar em um dos hemocentros, dando os seus dados pessoais e coletando uma amostra de sangue. Nessa amostra de sangue, nós vamos realizar testes para determinar quais são as características genéticas desse doador e vamos registrar esses dados num computador, no sistema informatizado. No futuro, quando um paciente procure um doador, nós vamos cruzar as informações do paciente com a do doador e aí vamos selecionar esse doador. Os métodos de doação, eles são basicamente dois métodos. Um método tradicional, que é um método que já é usado há quase 60, 70 anos, que é a coleta da medula óssea diretamente de dentro dos ossos. Com agulhas, sob anestesia, nós retiramos uma quantidade de material que é suficiente para realizar o transplante. E aí é importante dizer que o doador, ele tolera muito bem esse procedimento. O procedimento é feito num dia, ele fica 24 horas em observação no hospital e vai embora para casa, caminhando normalmente. Em cerca de 10 dias a 15 dias a medula óssea que foi retirada já está recomposta, porque o tecido se regenera com muita rapidez. Então esse é o método tradicional, a retirada com agulha diretamente dos ossos. Basicamente nós usamos esses ossos da bacia, que são os ossos ilíacos, né, onde existe uma boa quantidade de medula óssea para a coleta. E o segundo método é um método que foi desenvolvido há cerca de 20, 25 anos atrás, também não é novidade, que é a utilização de um medicamento. Esse medicamento é dado ao doador para estimular as células que estão dentro da medula óssea, para que elas, se sentindo estimuladas, elas saiam da medula e circulem no sangue do doador. E aí no banco de sangue, no serviço de hemoterapia, nós temos uma máquina, que é a chamada máquina de aférese. Essa máquina ela consegue, através de uma agulha, numa veia periférica, numa veia do braço geralmente, retirar essas células que nós precisamos para o transplante, separar as células, devolver o que nós não precisamos e ficar só com as células para o transplante. Então esse método é um método considerado por muitos menos invasivo, menos agressivo, mas a decisão de usar um método ou outro não é pela facilidade ou pela falta de invasibilidade. A decisão é uma decisão médica. Então, para alguns pacientes é melhor coletar a medula óssea direto da medula óssea. Para outros pacientes, nós podemos usar esse método usando o sangue periférico como fonte das células. Então, isso é importante dizer porque a decisão não é do doador, não é da família, a decisão é do médico. É o médico que vai realizar o transplante que pode dizer com mais propriedade se é melhor coletar da medula ou coletar do sangue periférico. Mas os dois métodos existem e são bastante usados. Dr. Luiz Fernando, Fala Madrugada agradece muito a disponibilidade, a entrevista, e eu vou deixá-lo livre agora nesse final para mandar um recado para quem
está cuidando da doença, ou para quem descobriu há pouco tempo, que a gente sabe que é uma doença que assusta e o pessoal precisa de uma força, e nada mais propício de que alguém que entenda do riscado para dar essa força para o pessoal. E também deixar o senhor livre aqui para fazer uma campanha de doação aqui para os nossos telespectadores. Bem, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade desse esclarecimento, lembrar a todos dos sinais e sintomas para que a gente tenha o diagnóstico mais precoce possível: anemia, cansaço inexplicável, febre inexplicável, sangramento, equimoses ou hematomas. São sinais que devem chamar a atenção, e para isso nós devemos procurar um médico para fazer o diagnóstico precoce. Em relação à doação de medula, eu queria dizer que para ser um doador basta ter entre 18 e 55 anos e ter vontade de ajudar alguém, de ajudar o próximo. Um ato de solidariedade esse tipo de cadastramento para a doação de medula. Nós temos hoje 3.200.000 doadores, mas sabemos que existe uma necessidade de renovação esse cadastro. Ele não é fixo, ele não é rígido. Cada ano nós precisamos acrescentar novos doadores e acrescentar inclusive doadores que tenham características mais raras, que possam ajudar pacientes que estão procurando doador e que não encontraram até hoje ou que têm dificuldade para encontrar. Então seja um doador de medula, doe sangue também, que é muito importante para o tratamento, e procure o Hemocentro regional, que é, na verdade, o coordenador. Em cada região do Brasil existe um Hemocentro, e eles são os coordenadores dessas campanhas, tanto de doação de sangue quanto de doação de medula. Muito obrigado.